É isso aí, aqui é Atualidades, nos 23 anos de Atualidades e também 12 anos, 13, quer dizer, da Altiona. Bom, abrindo o programa, que o programa está muito bom, com o nosso aqui titular, o professor Mendes, um homem que desde quanto tempo ele está aqui com a gente debatendo questões aí para a população, e questões todas práticas, objetivas e assuntos mais variados, mas sempre pertinentes. Quero cumprimentar o professor Mendes. O Mendes, uma satisfação novamente, hein, nesses 23 anos. A alegria minha é redobrada. Quero parabenizá-lo e a toda a população bragantina pelos 23 anos do seu grande programa, que tem prestado grandes serviços à comunidade. Agora, esse programa tem essa longevidade devido a pessoas como o professor Mendes, que está sempre aqui, e a gente agradece e a gente passa isso à população. Ô Mendes, eu queria falar dois assuntos. Primeiro o ebola, que a gente poderia falar só para também tranquilizar a população. E o segundo é a febre da chikungunya, que também está por aí e a gente poderia falar. E o professor Mendes, pessoa gabaritada para isso e competente. Ô Mendes, vamos começar com o ebola. E o ebola, qual o significado hoje do ebola? Um problema que realmente a letalidade é muito alta. É verdade, o ebola é uma infecção que surgiu na África Central, no Congo, em 76, descoberta pelo Peter Piot, um cientista que hoje voltou para lá e que é coordenador do Programa Mundial de AIDS, né? Foi coordenador do Programa Mundial de AIDS, é um epidemiologista e cientista virologista conhecidíssimo. Ele foi quem descobriu o vírus. O vírus ebola é um vírus produtor de febre hemorrágica. Olha aí. Febre hemorrágica. É a história natural das infecções virais. Um vírus que experimenta a entrada na espécie humana, já tem tempos que ele vem tentando fazer isso, né? E conseguiu, por vários surtos sucessivos ao longo desses anos, todos localizados na África, e até que, numa eventualidade, numa acidentalidade, ele transpôs agora e produziu uma epidemia que se alastrou daquela região da África, notadamente os 3 países, a Serra Leoa, a Libéria e a Libéria. A Nigéria está livre do vírus, está livre do vírus, né? E essa é uma história interessante da resposta que se dá a uma epidemia dessa ordem. Mas a Nigéria foi contaminada. Foi, ela teve casos. Isso. E se imaginava que na Nigéria, porque a capital da Nigéria, Lagos, né, é a cidade mais populosa da África. Sim, verdade. Né? É uma cidade populosa com todas as características de uma metrópole de país subdesenvolvido, de país africano e como a maioria dos países do hemisfério sul. Periferias enormes, saneamento muito precário. Então se imaginava que numa cidade populosa daquela, o vírus ebola seria uma verdadeira tragédia. Então, o que aconteceu? A epidemia chegou à África. Então, o que caracteriza esta epidemia agora? Uma alta transmissibilidade do vírus ebola. Porém, ele continua sendo um vírus extremamente grave, extremamente agressivo, porém as taxas de mortalidade variam de 30% a 90%. Sim. Na média deste surto, fica em torno de 50%, 50 e poucos por cento de mortalidade no total, entre 40% e 60%. Menor do que alguns surtos anteriores, em que a mortalidade era de 70%, 80%, 90%. O que é isso? Isso são mutações que o vírus faz ao longo de suas experiências na passagem do seu hospedeiro ambiental, digamos, do seu reservatório, para o ser humano. Agora, o Mendes, olha bem, a população fica alarmada e no Brasil, alguns casos suspeitos aí, tal. Há uma preocupação grande, por exemplo, tendo algum caso, disseminar isso aí, medidas assim de proteção, como é que é isso? Então, a epidemia começou, o primeiro caso foi no Congo. No Congo, isso. Né? No Congo, né? E depois passou para os outros países. Foi uma criança, ela infectou os pais e a partir daí o vírus se disseminou. Naquela transação de lá para cá, esse é o problema. O que acontece hoje?
O que mudou no mundo? Mudou no mundo a face do mundo, né? Verdade. É assim, apesar das diferenças de desenvolvimento, o mundo se torna, em todos os continentes, progressivamente urbano, periurbano. Urbano, globalizado. Globalizado, com uma mobilidade muito grande, comércio muito grande, trocas muito grandes, viagens rapidíssimas. Então isto é que é o problema, porque a intensidade e a velocidade com que as doenças se transmitem é muito maior hoje do que era em épocas passadas. Mas também, vamos fazer uma colocação. Então como é que o vírus se transmite? O vírus se transmite por secreções orgânicas. Orgânicas. O vírus não se transmite pelo ar. Pelo ar, não? Não, é contato com as secreções. Cumprimentos. Através da pele, da lesada, ferida ou mucosa íntegra. Então, secreções como vômitos, fezes, urina, suor, lágrima, pode transmitir o vírus. Por quê? Porque o vírus, ao produzir a infecção, ele vai se disseminar praticamente sem barreira, porque ele encontra um hospedeiro totalmente suscetível. Não há experiência grande, não existe imunidade adquirida, não existe imunidade natural para o vírus Ebola. Então ele, ao invadir o hospedeiro, ele vai produzir uma doença mesmo grave, tende a produzir uma doença grave. Tem que isolar a pessoa. Aí é o isolamento. O problema é antes, as condições de vida, ambientais, verdade. A qualidade de vida, os aspectos culturais. Por exemplo, a tratativa que se dá na África aos funerais, às cerimônias fúnebres. Existem aspectos religiosos de lavagem dos cadáveres. As condições sanitárias, mesmo as condições de saúde, a qualidade da atenção à saúde é baixa. É muito interessante que quando começou a epidemia, eu vi alguns documentos em que se mostravam as fotos dos hospitais no Zaire no primeiro surto, as condições de atendimento dos pacientes, e agora, no início da epidemia. Se você olhar, a situação é a mesma. Dificuldades de medidas de precaução, ausência de equipamentos, ausência de treinamentos. Então isso obrigou a Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e toda a cooperação internacional e os países respectivos a tomar medidas. Quem foram os primeiros os primeiros grupos mais afetados? Os habitantes do lugar, à medida que a doença ia se disseminando, e os cuidadores. Os profissionais de saúde pagaram e ainda pagam um enorme tributo em relação à epidemia, porque ao cuidar desses pacientes, primeiro não sabia o que era. O vírus Ebola, ele simula muitas doenças infecciosas, como malária, dengue, uma febre alta, né? Uma febre alta, aguda, febril, com dor no corpo, mialgia e tal, e que evolui para manifestações hemorrágicas. Isso um monte de doenças produz, presentes na África hoje. Então, até identificar o Ebola, até se ter ideia e desenhar uma investigação que propiciasse instrumentos e parâmetros para se suspeitar do Ebola, demorou um tempo. Então esses profissionais ficaram à mercê da própria sorte. Verdade. Agora, o Mendes, então para a gente passar para a população, esse medo assim, de algum caso aí disseminar aqui no Brasil, isso aí a gente tem que ter essa preocupação muito grande, sim? Ou para se chegar aqui ainda então, muita qual coisa? É o grande problema? O grande problema é a disseminação da epidemia na costa oeste da África, né, notadamente nos países envolvidos. Né? O Senegal está livre da epidemia, a Nigéria há mais de 42 dias sem novo caso, quer dizer, o dobro do período de incubação máximo do vírus, e a OMS declarou. Isso é uma história que depois a gente pode até conversar, que foi uma medida de cooperação internacional e de ação efetiva que se pode controlar o vírus Ebola. Qual é o problema? É a situação e a realidade de África, que não é boa, né? De atraso, de pouco investimento. O mundo todo devia investir. Sistema de saúde. A resposta ao Ebola, ela foi menor, ela foi menos intensa, ela foi mais lenta do que a velocidade de transmissão da epidemia. Esse é o ponto central. E ali se vai mexer numa ecologia extremamente complicada, que tem aquilo que se disse aqui, toda aquela conotação cultural, né, de entendimento, que é difícil numa situação dessa você convencer as populações a deixar ou a se precaver
diante de hábitos milenares, né, arraigados, e que é muito difícil se levar as pessoas a não fazer. Depois o pânico se instalou. Exatamente. E agora o mundo percebeu que, se não houver uma medida, há um risco de transposição do vírus para as outras partes do mundo, como aconteceram casos na Europa, na Espanha, nos Estados Unidos e até com casos autóctones secundários aos casos importados, como daqueles profissionais, médicos, enfermeiros que se contaminaram na África. Existe o risco de transmissão? Existe, mas o risco imediato de uma epidemia de proporções semelhantes à que tem na África é muito pequeno. Primeiro, pelo alerta dado. Segundo, pelas condições sanitárias existentes aqui e na Europa, nos Estados Unidos, completamente diferente da África. E, portanto, o que os analistas, os especialistas dizem, os investigadores, os epidemiologistas, é que a possibilidade de uma epidemia de proporções maiores é muito menor nos outros países fora da África. Se tomam medidas de barreira. Essas medidas, elas são muito limitadas, né? Na realidade, por exemplo, impedir pessoas de entrar, é difícil o fechamento de fronteiras, além de ser difícil, ela é inócua. Porque, primeiro, a doença tem um período de incubação. Tem. Não é? Até quanto? 12 dias? Olha, o período de incubação médio é de 8 a 12 dias, mas ele pode até 21 dias. É mesmo? Olha aí, difícil. Depois, o indivíduo que se recupera do ebola, por exemplo, ele pode transmitir o ebola pelo sêmen, por exemplo, um homem, até 3 meses depois. Olha aí. Isso é importante. Então tem que ter medidas de proteção. Mas se houver medidas de higienização ambiental, evitar o contato com secreções, e o que se propõe? Tem todo um protocolo mundial, por exemplo, para as aeronaves que fazem a rota africana, de limpeza, de higienização, o cuidado, não cumprimentar, não beijar pessoas no continente africano, assim, o contato pessoal mais restrito. Tem até a cena feita pelos diplomatas, pelos governantes dos países afetados pela Libéria, Serra Leoa e tal, de se cumprimentarem tocando no cotovelo, evitar o abraço mais caloroso e tal, e lavar as mãos. Como o ebola não se transmite? O ebola não se transmite por picada de inseto. O ebola não se transmite pelo ar. O ebola não se transmite pelo alimento com segurança, o alimento higienizado, o alimento bem preparado. Como que o ebola se disseminou na África? Contato. Contato. E de onde? Animal-homem. Caça, provavelmente o ebola está presente em morcegos e uma série de outros animais. O morcego frutífero, exatamente. E aí na cadeia alimentar das espécies, né, o ebola se disseminou. E a população africana, pelas características culturais e pela sua necessidade, faz a caça. E come muito e se alimenta muito de caça de animais selvagens, antílopes, etc. E aí, então, se instalou a epidemia. Se puder, não viajar para aquela região. Eu acho assim, depende muito do que se vai fazer. Se houver necessidade, eu acho que as viagens devem ser feitas e o cuidado com tudo isso tem que ser alertado. Evitar o contato com os pacientes. Mas aí se pode cruzar na rua com alguém? Pode. Pode, isso pode, né? Mas é mais difícil, né? O problema é as transmissões secundárias, os casos que ocorreram nas pessoas que não são africanas, foram de cuidadores, pessoas que cuidaram e tiveram contato com pacientes. E o que aconteceu? Não houve uma medida de proteção adequada, houve ruptura de biossegurança e isso permitiu contaminação, como parece que ocorreu na Espanha, por exemplo. Porque é muito complicado, sabe, João? As medidas de biossegurança, as normas de proteção, elas existem, são essas que são aplicadas. O problema é com um vírus que tem uma alta capacidade de transmissão e ele sobrevive no meio ambiente por um tempo prolongado. Verdade. Em secreções, em tecidos e tal. No ambiente, ele sobrevive. Então, a tirada, por exemplo, do equipamento de alguém, do equipamento de proteção individual necessário para um cuidador que cuida de um paciente com ebola,
é um cerimonial e que hoje existem protocolos definidos nos hospitais, nos isolamentos, para ajudar os profissionais a fazer isso. Por exemplo, sempre em dupla, os quartos com anticâmara, colocar todo o equipamento, descartar os aventais, os sapatos têm que ser desinfetados em soluções adequadas, que são elas, hipoclorito de sódio, que todo mundo conhece, e todas as soluções que fazem saneamento ambiental e em hospitais, os saneantes, os mesmos, os virucidas, os mesmos que existem. Vacina pode estar saindo? A vacina é promissor isso, porque assim, as respostas são muito grandes. O mundo já tem, né, o desenvolvimento científico tem acumulado um conjunto, já um suporte muito grande que facilita também umas respostas mais ágeis, né? Hoje, com a tecnologia de recombinação genética, o DNA, por exemplo, o que está sendo testado uma vacina que vai para a fase 2 agora, ou 3, fase 2, né, de experimentação, que não utiliza o vírus ebola. Pegou-se um vírus qualquer, né, pegou-se o trecho do ebola que interessa para a produção de anticorpos e se coloca ali e se faz uma produção em vacina em alta escala que vai ser utilizada agora. Tomara que dê certo. Qual é o tratamento? O tratamento é suporte, né? Tentar fazer o indivíduo sobreviver. E alguns tratamentos experimentais que deram certo, sim. Vários indivíduos, como o infectologista norte-americano, a enfermeira do Texas e tal, que se recuperaram como? Porque usaram medicamentos, que é o anticorpo monoclonal, o Zimap, ou utilizaram soro de indivíduos que convalesceram, que sobreviveram à infecção ebola. E isto tem dado certo e tem produzido resultados promissores, né? Apesar da mortalidade ser muito alta ainda. Olha aí. Doutor Mendes, Mendes, vão deixar a febre... Mas só um detalhe. Sim. Ebola no Brasil tem grande risco? É o que eu falei? Não. Não tem, olha aí. Agora, os alertas feitos, é claro, do primeiro caso, daquele caso que teria vindo da Libéria e tal, foi muito útil, porque permitiu, inclusive, que as autoridades sanitárias testassem as medidas de prevenção. E o Brasil está preparado? Eu acho que, em termos gerais, num primeiro momento, sim. Sim. E assim, a divulgação e a informação a toda a população é necessária. E isso abre um alerta para todos nós, que é o quê? Nessas situações de crise, de ameaças de epidemia, de surtos graves, né? Tomar e refazer e renascer em cada um de nós a necessidade do autocuidado. Autocuidado, verdade. A lavagem de mãos, o cuidado com as mãos, lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool gel, notadamente quem atende pessoas, né? Quem cuida de pessoas. E evitar alimentos exóticos que não sabe se foram bem preparados e tal, notadamente se eles forem importados, né? Verdade, olha aí. Assim, mas o autocuidado, principalmente esse. Um cuidado de higiene geral também. Evitar, por exemplo, tocar a face, tocar os olhos. Esses beijinhos fica para depois. Não entre nós, no momento isso não é um risco assim, mas é assim. É importantíssimo que se tenha um cuidado assim, que pode ser que a gente receba alguém e provavelmente receberá alguém infectado com o vírus ebola. Bom, é isso aí. Professor Mendes falando aí do ebola, o vírus ebola. Nós vamos deixar chikungunya para um outro programa porque é interessante a gente conversar bem sobre essa questão também. Tudo bem? Tudo bem. Vamos agendar? Vamos sim. Será sempre um prazer vir ao seu programa. E se for útil, estaremos aqui. Claro, nós vamos deixar porque a gente tinha que conversar sobre ebola e o professor Mendes colocou isso muito bem, para não deixar ninguém aí alarmado e nada, mas os cuidados, como ele falou, tem que acontecer, não só para o vírus ebola, mas com todas as outras doenças que estão por aí, que às vezes poderá acometer algum aí por falta de cuidados maiores. Falta de cuidados maiores. É exatamente isso, quer dizer, é assim, a transmissão do vírus ebola tem toda uma ecologia lá que favoreceu a isso. Sim. As condições de vida, a qualidade de vida, os recursos existentes, inclusive os recursos de saúde. Hoje,
como o primeiro mundo, sentiu a ameaça do ebola, as agilizações de ajuda foram muito mais rápidas, né? Então, assim, é impressionante isso. A epidemia, todo esse tempo na África, durante 40 anos, o ebola avisando que vai chegar. E tudo foi ficando sempre como estava. Agora, além de ser uma ameaça a se expandir pela África, e a África não é a mesma há mais de 40 anos, apesar de todas as dificuldades, ela ameaça ultrapassar a fronteira e passou para outros lugares. Então, estamos numa aldeia global. O que acontece amanhã com alguém lá na China é como se acontecesse ao meu vizinho. A velocidade é praticamente a mesma. Verdade. Bom, é isso aí. Mendes, eu agradeço e a gente vai voltar já próximo aí, que a gente vai agendar aí com o professor Mendes. Posso tirar? Falando de chikungunya. Um breve intervalo e a gente volta e o professor Mendes é sempre aqui titular. Já.